Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um bom jogo do Roger Guedes, hein? O Duqueiroz também foi muito bem, Victor Cantillo, entre outras figuras. Uma vitória fundamental para manter o Timão ali no topo da tabela. E a pergunta que todo mundo está se fazendo: foi pênalti ou não foi? Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! 1-0 sobre o Goiás, gol do Fábio Santos, né, que raramente desperdiça, recentemente isso aconteceu, mas ele tem muita qualidade, né, estava em campo, porque o Fábio teve uma sequência aí em que ele não foi o titular, e agora o Vitor Pereira me parece que está reduzindo o rodízio, também por conta de uma dificuldade que ele está tendo de peças, né? Acho que a gente precisa contextualizar isso também. Eu acho que o Vitor entendeu que ele precisa dar uma sequência, especialmente na estrutura, sem mexer tanto no esquema, a menos quando ele tem realmente uma necessidade, e também pela dificuldade que ele está tendo. Ele não tinha o William, por exemplo, nesse jogo, com desconforto, e isso deve acontecer com mais frequência. Esses jogadores acima dos 30 anos, por mais que eles não configurem uma lesão, eles aleguem um desconforto muscular para poder não jogar em determinadas partidas. E aí o Vitor não tem a condição nem de relacioná-los, né? E quando puder relacioná-los, talvez ele opte por começar com uns, colocar no segundo tempo outros, mas isso a gente entende. O que a gente realmente criticava do Vitor Pereira era o excesso disso. Era realmente ele mexer muitas vezes na equipe, 3, 4, 6 peças de um jogo para o outro, muitas vezes o esquema também, e aí você não dá sequência, não ganha titularidade. O próprio Roger Guedes saiu de campo falando sobre isso, né? Eu tive mais sequência, com isso consegui ter mais regularidade. Claro, né, que ele estava reclamando da reserva, e agora ele está dizendo exatamente isso. E pelo segundo jogo, na transmissão, ele foi eleito o melhor em campo das partidas do Corinthians, né? E realmente ele vem jogando bem. E eu vou falar sobre a movimentação do Roger Guedes, que eu acho muito interessante. O Vitor Pereira já tinha dito isso numa entrevista coletiva recente, que ele precisava entender como jogar sem o centroavante. Porque o Júnior Moraes tá sem poder jogar nesse momento, o Jô foi embora, e enquanto o clube não contrata outro centroavante de ofício, ele precisa saber como jogar. Só que o Roger Guedes, na função da referência, é um desperdício pela movimentação dele. Não é só porque ele não gosta de fazer essa função ou porque ele prefere jogar pela ponta. Porque realmente, por característica, você tem um jogador mais móvel. O Roger Guedes não tem condição de brigar com defensores, não tem condição de fazer o pivô, ele não joga de costas, então você precisa mudar o teu jeito de jogar. No último jogo, quando o William esteve em campo, por exemplo, né, contra o Juventude, deu para ver muito legal essa movimentação, do William caindo por dentro, o Roger Guedes pela ponta. Dessa vez ele escalou um time com o Mantuan, e como tem jogado bem o Mantuan, né? Eu destaquei alguns na manchete aí, mas acho que o Mantuan também merece um destaque, porque, poxa, é um moleque assim muito promissor e muito versátil, né? Ele joga de lateral direito ou de ponta direita, ele joga bem. Ele joga de ponta esquerda, ele joga bem. Ele joga de falso 9, ele se entrega, ele se doa pro time. Acho que por isso também merece mais sequência, né? Hoje, se o William tivesse em condições, talvez jogasse. Mas acho que o Mantuan merece uma ressalva aí. O Mantuan pela esquerda, o Roger teoricamente centralizado, e o Adson pela direita, que também fez uma boa partida. O Roger, cara, por que eu gostei da movimentação do Roger? Porque diferentemente daqueles jogos iniciais em que ele era escalado na referência, dessa vez ele veio buscar muito jogo, mas muito jogo. Em alguns momentos faz falta quando muitas vezes o time ataca, cruza essa bola e não tem ninguém para atacar o espaço. Isso é treinamento. Para você poder utilizar um meia que chegue por ali para concluir, seja o Duqueiroz, seja o Renato, seja um outro ponta por outro lado. O Mantuan, como recentemente acabou acontecendo, ele fazendo o gol no cruzamento do Lucas Piton. Então, no clássico contra o São Paulo, se não me engano. Então, você tem que ter alguém ali para ocupar esse espaço quando o Roger sai da área. Mas eu tô entendendo a ideia do Vitor Pereira e até para priorizar a característica do Roger. E também tá me chamando a atenção a disposição do Roger, né? Porque muito se criticou, muito se bateu na tecla de que o Roger Guedes era um jogador que ficava esperando a bola no pé. E isso não acontece mais. Ele não é mais esse jogador. Ele cai pelos lados do campo. No primeiro tempo ele caiu pela direita em vários momentos. Por quê? Porque aí ele invertia, né? Ou o Adson muitas vezes fazia um facão por dentro e ele dava opção pela direita. Inclusive ele dá um cruzamento muito perigoso quando ele cai pela direita num lançamento em profundidade do Rafael Ramos. O Roger Guedes tem se tornado um jogador muito mais móvel no campo. E eu acho que isso só tende a melhorar com treinamentos, com sequência e tudo mais. E ele inclusive cava, digamos assim, o pênalti que o Fábio Santos converte.
numa jogada que o Adson, né, quase marca o gol, o Tadeu faz uma baita defesa e o Roger Guedes chuta e o Caio faz o bloqueio ali com o peito, braço, e eu já vou falar sobre essa penalidade. E o pior é que o Renato Augusto ainda estava com o gol aberto para poder marcar o gol e o Braulio apita já a penalidade, né? Eu acho que o recomendável ali era deixar o jogo seguir, porque se o Renato faz o gol, acaba a discussão. Se o Renato chuta para fora, o VAR avisaria. Ó, vem aqui revisar uma penalidade e tudo mais. Mas ele opta pelo pênalti em campo e o Fábio Santos acaba convertendo. Sobre o pênalti, gente, eu entendo que é polêmico porque o jogador, quando ele dá o carrinho, a bola bate no corpo dele antes. E existe uma confusão hoje, porque isso estava no texto da regra, de que se a bola batesse no corpo do jogador depois no braço, você teria que anular a infração. O que a FIFA fez recentemente, a International Board? Ela alterou esse texto dizendo que se a bola bate no corpo do jogador, mas depois pega num braço ou na mão, num movimento considerado antinatural, você tem que marcar a infração do mesmo jeito. Aí tem o braço de apoio. Mas será que o Caio não está com o braço de apoio? Esse braço de apoio também você retira a infração desde que ele não esteja aberto lateralmente. Isso está na regra. Então, assim, por mais que você use o apoio, se esse braço está de forma natural e você está no apoio e a bola bate ali, beleza, você está se utilizando dele para o apoio. Agora, se esse braço está servindo como apoio, mas ele está estendido lateralmente, continua sendo pênalti. Então, para mim, houve a penalidade e eu vejo argumentos na regra para o árbitro marcar a penalidade exatamente por isso. Por mais que ele dê o carrinho, a bola bate no corpo e depois bate no braço, o braço dele segue aberto em ação de bloqueio de uma bola que está indo para o gol. Por isso que o pênalti tem que ser marcado. Enfim, só que no segundo tempo tem um pênalti a favor do Goiás que, na minha opinião, foi ignorado pela arbitragem, que é o do Robson Bambu no Pedro Raul. Aliás, seria mais um problema, né, que o Robson Bambu estaria metido, né, mais uma vez em que ele compromete o time, como já foi contra o Always Red, como foi em outros jogos. Se o juiz marca aquele pênalti, teria tirado 2 pontos do Corinthians num jogo assim, difícil, importante, porque ele correu um risco danado, ele puxa a camisa do Pedro Raul aqui pelo cangote e derruba o cara dentro da área. Não sei como o árbitro nem o VAR entenderam como pênalti, mas correu um risco danado. Aos 30 do segundo tempo aconteceu esse lance. Enfim, dentro dessas movimentações, queria destacar também Victor Cantillo, o colombiano que tem tido sequência. Logo quando ele volta para o time, a gente sentiu uma certa dificuldade, mas também eu acho que o contexto do jogo favoreceu. O Goiás se retraiu no primeiro tempo, jogou praticamente atrás da linha da bola. Aí é muito importante você ter um jogador como Cantillo de primeiro homem que busca esse passe em profundidade, que busca esse passe entre linhas, que ele tem de maneira magnífica, né? E como o Goiás não tinha nem força para contra-atacar, e mesmo assim você tem jogadores ali de cobertura, como o próprio Rafael Ramos, que fez isso muito bem no primeiro tempo, o Duqueiroz, que corre o campo inteiro. Então o Corinthians não sofreu sustos no primeiro tempo. Esteve mais com a bola, e aí tendo um volante que faz esse passe entre linhas, como o Cantillo, e o Duqueiroz, que se solta muito, e tem jogado muito nessa função de se soltar mais, mesmo quando ele joga de primeiro, eu acho muito legal quando vem alguém fazer uma cobertura para ele poder chegar à frente, porque o Du tem um talento, uma saúde, uma vitalidade, né, para chegar à frente, combinar jogadas, que eu acho que tem que explorar cada vez mais isso. O Corinthians não tem um meia armador, né? Então ele depende dos seus meio-campistas, dos seus volantes construtores, como é o caso do Duqueiroz. O Renato talvez tenha feito um jogo melhor do que vinha fazendo, mas ainda abaixo daquilo que a gente entende como ideal, né? No segundo tempo, o Vitor Pereira faz uma série de trocas e aí muda a circunstância do jogo também, porque o Goiás se solta mais. O Goiás, obviamente, vai em busca do resultado e aí tem um problema estabelecido, né? Um diagnóstico muito claro dessa equipe do Corinthians. O Corinthians que, obviamente, por estratégia, já estava vencendo, sabia que o Goiás ia atacar um pouquinho mais, ofereceu um pouco a bola ao adversário para tentar uma transição, um contra-ataque. E não tinha jogador para fazer isso. Porque o Mosquito não estava, o William também não estava, e os jogadores do Corinthians não tinham mais a vitalidade, né, a saúde para poder fazer isso no segundo tempo. Nitidamente cansaram. Então o time não conseguiu. E dentre as opções, as alternativas que o Vitor Pereira tinha no banco, para vocês terem uma ideia, tinha o Giovani, o Felipe e o Wesley.
Não sei se seriam jogadores para tentar alguma coisa nessa segunda etapa. Ele não coloca nenhum dos três. Ele faz substituições assim protocolares, né? O Gil machuca, ele coloca o Bambu. O Fagner precisava de alguns minutos voltando, então entrou na segunda etapa no lugar do Rafael Ramos. O Cantígio acaba saindo para a entrada do Juliano e aí ele recua o Du para primeiro volante. E isso fez com que o Corinthians perdesse muito poder de fogo. Até porque depois ele tira o Renato Augusto e coloca o Xavier. Aí o Xavier volta para primeiro também e o Du consegue sair um pouco mais, mas assim, dentro de um contexto do jogo que já não favorecia. E o Piton não entrou bem como... Ele coloca o Piton numa segunda linha do ataque. Acho até que ele faz essa função, faz super bem. O Piton tinha feito bons jogos, mas acabou não tendo uma boa jornada, porque a reta final do jogo também não foi interessante para o Corinthians. 3 pontos, é isso que o Corinthians tem que comemorar. A sequência tá dura, tá difícil, o Vitor Pereira tá preservando menos jogadores, mas é aquela coisa, né? Se fecha, não sofre tanto, e realmente não sofreu, não teve bola na trave, Cássio fazendo milagre, fez algumas intervenções e tudo mais, e garantiu os 3 pontos. Não foi um jogo simples, mas é assim que você conquista, né, e se mantém no topo dentro do Campeonato Brasileiro, tem a mesma pontuação do que o líder Palmeiras, e isso era o fundamental, porque ali na frente, quando afunilar, já vai afunilar agora, né, com Copa do Brasil e Libertadores, é tendência que o Vitor perca um ou outro jogador, por lesão, desconforto, ou que ele precise preservar. O Roger Guedes já tomou terceiro cartão, não vai jogar contra o Santos no sábado, né, brasileiro. Copa do Brasil na quarta-feira ele pode jogar contra o Peixe. São 2 jogos em seguida aí contra o Santos. Enfim, foi uma vitória, digamos, interessante por vários fatores. Movimentação do Roger Guedes, atuação do Duqueiroz, do Victor Cantígio, que pode ter uma sequência ali dependendo do jogo, não sei se para todos os jogos. Mantuan, mais uma vez, muito bem, mas realmente cabe um alerta. Acho que na defesa o Corinthians tem alguns problemas, né? Saindo o Gil, o Robson Bambu não pode ser solução, né? E falta numericamente, porque o João Vitor está machucado e provavelmente vai ser vendido. O Corinthians vai ter que pensar numa reposição e realmente em algumas alternativas quando perde esses jogadores de escape, de transição que pode ter para o segundo tempo. Hoje o banco estava bem descaracterizado. E o Luan, né? Sem lesão, sem nada, não foi relacionado de novo. Então acho que já era, né? Mas isso eu trago mais repercussões ao longo da semana. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal, hein? E até a próxima. Tchau!